Pessoal, decisão importantíssima dada pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 357, julgada em 24 de junho de 2021, onde, em uma tacada, o Supremo revogou o artigo 187, parágrafo único do Código Tributário Nacional, o artigo 29, parágrafo único da Lei 6.830 e, de quebra, cancelou a súmula 563. A ADPF, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental, que tem como fundamento o artigo 102, parágrafo 1º da Constituição, bem como a Lei 9882 de 99, e é um instrumento processual que pode ser utilizado para analisar dispositivos de lei federal, estadual e municipal editados antes da Constituição, onde o Supremo Tribunal Federal vai dizer se foi recepcionado ou não. Fato esse é o que aconteceu com a análise que nós vamos empregar aqui. Observe, todo imbróglio surgiu quando o governador do Distrito Federal, em 2015, ajuizou essa DPF, onde ele questionava o privilégio atribuído para a União numa situação de concurso de credores. Então, por exemplo, o artigo 187, parágrafo único, ele traz ali a preferência entre credores. Mesmo texto, também aplicado no artigo 29, parágrafo único da Lei 6.830, onde eu tenho um processo falimentar, onde eu tenho um concurso de créditos. Num primeiro momento, de acordo, por exemplo, com o artigo 83 da Lei 11.101 de 2005, eu tenho uma ordem ali com relação à preferência de créditos. De tal modo que, no primeiro momento, por exemplo, vai receber crédito decorrente de acidente do trabalho, sem nenhum limite, crédito decorrente da legislação trabalhista, limitado até 150 salários mínimos, créditos com garantia real e crédito tributário. Toda a discussão ela passa na análise dos créditos tributários. Por quê? Quando eu chego nos créditos tributários, eu vou aplicar o artigo 187, parágrafo único, no caso, aplicava o artigo 187, parágrafo único do Código Tributário Nacional, bem como a Lei 6.830, em seu artigo 29, parágrafo único, onde lá dizia que quando chegasse nos créditos tributários, primeiramente, quem ia receber? A União. Posteriormente, estados e, por fim, os municípios. De tal modo que o governador do Distrito Federal entendeu que essa preferência de credores fragilizava a federação, na medida em que eu estava criando aqui uma regra que, de uma certa forma, viola a hierarquia que não existe entre os entes da federação. E aí o Supremo Tribunal Federal, nessa DPF, onde a relatora foi a ministra Carmen Lúcia, entendeu que, de acordo com a nossa atual Constituição, que é chamada de Constituição Cidadã, não tem mais guarida a aplicabilidade de preferência entre os entes da federação. E, como consequência, foi revogado o artigo 187, parágrafo único do Código Tributário Nacional, entendido como não recepcionado pela atual Constituição, assim como o artigo 29, parágrafo único da Lei 6.830. De quebra, como eu já tinha mencionado, ele teve que cancelar a súmula 563. Haja vista que foi uma súmula que foi editada em 1976, onde havia um outro padrão de interpretação que foi realizada na época pelo Supremo Tribunal Federal. Dessa forma, hoje não vai mais existir concurso de preferência entre os credores no âmbito do direito tributário. Qual é a consequência? Numa falência, se eu tenho uma empresa que vai ter um valor, quando cheguei nos créditos tributários, vai ter que estabelecer a divisão proporcional entre os entes da federação. Agora, não existe mais aquela situação onde primeiro a União recebia, depois os estados e por fim os municípios. Porque na prática, quando se chegava num processo falimentar, qual era a consequência? Quase que todo o valor que a empresa tinha acabava nos créditos previdenciários, que como consequência são federais, que agora o pagamento vai ser proporcional de acordo com os créditos que cada ente tem a receber em igualdade de condições.